É o celular, né? Já é rotina a gente sem falar, atrapalha realmente. Permanecer em silêncio, a gente sabe que atrapalha também, já é costume. Horário de atendimento da casa, terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14, que é à tarde, e domingo nós temos às 9 e às 10h30. Só que é gravado só às 10h30. No sábado nós temos a evangelização às 8h30. E tem as crianças e nós temos também os jovens. É tudo junto, mas aqui ficam os jovens e as crianças ficam lá em cima. A gente pede para chegar 15 minutos mais cedo, para vocês já irem se acomodando, né? Já irem se acostumando com a ambientação da casa e já irem se acalmando. Então é muito importante esse período que vocês chegam lá. Tá bom? Nos dias de tratamento, evitem comer carne vermelha, cigarro, questão da bebida, que isso interfere no tratamento de vocês, né? E diminui também o aproveitamento que vocês têm no tratamento. A importância da palestra. A palestra acende a nossa consciência para a gente mudar a nossa conduta, faz com que a gente perceba onde a gente está errando, para a gente mudar a nossa postura, para a gente repensar a nossa vida. Então é muito importante a palestra. É a primeira parte do tratamento. A segunda é lá na salinha. E hoje a gente volta lá no tratamento da salinha. Então a gente tem que ficar atento para começar lá direitinho, né? Importância do tratamento fraterno. Vai passar, né, na entrevista, importante, para vocês terem já tratamento certinho, quantas vezes tem que passar, se tem que retornar, isso é importante. Nossa casa vive de doações, então tudo é muito importante. Tudo é muito importante. Essas doações, elas são repetidas por nossa casa, para ajudar na luz, na água, né? Então é muito importante. Caixinha de vibrações, vocês podem colocar os nomes das pessoas que vocês perceberam que estão necessitando, e dentro daqueles detalhados também, colocar lá a caixinha de vibrações. Estudo, nossa casa tem os cursos, são feitos online, então vocês podem se inscrever, ainda dá tempo, né, Manu? Pode se inscrever, os cursos são online e vocês podem fazer, tá bom? As lives no Facebook, nós temos de terça, de quinta, de sexta e de domingo às 10h30. Então, dá para a gente poder assistir, quem não puder vir, assiste lá no Facebook, e o pessoal que está assistindo consegue assistir e também ter a sua aguinha aí que recebe o tratamento necessário. Certo? Então, assim vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, envolvendo os nossos pensamentos, os nossos corações, muito amor, muita paz, muita tranquilidade. Vamos pedindo ao Pai, a Jesus e a toda essa equipe que sempre está presente, que envolva todos em muito amor, muito carinho, e envolva o Celso para fazer a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, no item que envolve fazer o bem sem ostentação. Jesus nos tem apresentado uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais
abordarmos a respeito da libertação, não por uma observação referente aos nomes, mas sim no sentido de se buscar interpretar um pouco mais e melhor os instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão das amarras, os aprisionamentos com os quais viemos a nos envolver em razão das impressões que foram recolhidas ao longo das mais variadas encarnações que tivemos, em razão das opções e decisões equivocadas, tóxicas, que tomamos em relação àqueles a quem Jesus chama de semelhante, de próximos, de irmãos. Então, determinadas impressões que foram recolhidas referentes a todas essas questões nos marcaram imensamente. E dentro desse propósito, dentro de toda essa intensidade na qual estas impressões foram recolhidas, isso acabou gerando um destrambelhamento na estrutura do espírito, um destrambelhamento na estrutura emocional. E não é muito difícil de se buscar interpretar tais ocorrências, porque nós somos espíritos que temos, então, ativado um corpo físico com um corpo orgânico. Não há a mínima possibilidade deste corpo se movimentar, interagir, se apresentar sem comando por trás, por parte do espírito. Então, o espírito comanda, o corpo reage. Assim sendo, então, o ponto principal é a estrutura interna, é o espírito. E uma vez que o espírito tenha sido criado, simples e ignorante por Deus, voltado para um processo constante de desenvolvimento, crescimento, evolução, dentro de um tempo chamado eternidade, ou seja, nós que somos espíritos somos eternos e nos encontramos revestidos de uma estrutura orgânica temporariamente, momentaneamente, em razão da necessidade de um aprendizado constante que tenda a fazer com que possamos ir nos acertando, nos renovando internamente na estrutura do espírito. Então esse espírito ele foi criado para se tornar co-criador de Deus. Foi criado para que possa se desenvolver dentro de um processo através das mais variadas etapas que nós vamos chamar de reencarnação, e onde num determinado instante, então, já mais envolvidos com o desenvolvimento da moral, com o desenvolvimento do amor, mais envolvidos através do conhecimento, passaremos então a nos tornarmos co-criadores de Deus, ou seja, a cooperarmos com Deus, a nos envolvermos com tudo aquilo que já esteve criado, que se encontra criado, que se encontrará criado. Mas para que isso ocorra, há necessidade então de que determinadas questões antigas, referentes a estas impressões que foram recolhidas, possam ser então trabalhadas, possam ser então diluídas, possam ser então desfeitas, para que seja possível o espírito avançar. Então, tais impressões, elas têm nos proporcionado imenso mal-estar em razão destes escândalos com os quais estivemos envolvidos, operando de maneira equivocada em relação aos outros, e como Deus opera em nós, porque quem cria não abandona jamais aquele que criou. Quem cria encontra-se presente sempre. Então Deus encontra-se em nós. E dentro do estabelecimento disso, por um lado você tem o amor de Deus que vive em você, onde a sua opção sempre será por Deus,
E por outro lado existem as memórias, as paisagens, as imagens referentes a esses escândalos com os quais estivemos envolvidos um dia e que se apresentam totalmente contrários ao amor de Deus. E isso em nós tem estabelecido um processo de conflito extremamente grande. Porque por um lado você se ressente da presença de Deus, mas por outro lado você assume que esteve envolvido com delitos, que esteve envolvido operando de maneira disforme ao amor de Deus. Isso nos tem proporcionado um conflito imenso, que tem então destrambelhado a estrutura do espírito e a estrutura emocional, fazendo então com que nós comecemos a entender um pouco melhor do porquê de Jesus dizer que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está asseverando? Que não há nenhuma possibilidade de você se recuperar emocionalmente perante tudo aquilo que está guardado em você, perante tudo aquilo que ainda se apresenta na forma de imagens, de memórias, sem que você esteja de novo envolvido no corpo através de um outro e novo processo de aprendizado. Onde, então, esse processo do aprendizado tenderá a fazer com que você vá se libertando dessas questões causais, destas causas que se apresentam ainda carregadas de conteúdos perturbadores. Então, senhores, tudo nessa vida tem um motivo. Tudo nessa vida tem um motivo. Para que existam questões das quais você reclame bastante, para que existam situações que não te agradem, para que existam momentos que se apresentam um pouco mais complexos, fazendo com que você reclame de alguma forma. Isso, senhores, são efeitos que se encontram atrelados às causas. Então não é o efeito que tem que tratar a causa. E é nesse ponto que Jesus entra. Porque Jesus, ele está voltado para o atendimento das causas que tem proporcionado o mal-estar naquele que não tem conseguido entender isso. E Joana de Ângeles, que se manifestava através do médium baiano de Valdo Franco, sempre tem asseverado que Jesus é o grande médico das almas. Ou seja, não há a mínima possibilidade de você vir a se sentir melhor, não há a menor possibilidade de você vir a se sentir bem, não há a menor possibilidade de você se recuperar internamente sem que o esvaziamento destas causas venha a se dar. E o que Jesus então promove é toda uma ação medicamentosa no sentido de que a causa seja tratada para que os efeitos não se manifestem mais. Então Jesus precisa ser visto por uma ótica operacional. Esqueçam o Jesus religião, esqueçam o Jesus na forma do medo que você tem de se envolver com ele e se tornar fanático. Esqueça Jesus histórico. Jesus precisa ser visto por uma ótica médica. Porque se nos encontramos afetados internamente, então estamos precisando nos recuperarmos. E a única maneira de você se recuperar é sendo tratado com um médico. Não tem outro jeito. Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem procurado estabelecer é toda uma observação referente a como compreender, a como se envolver e a como participar da ação medicamentosa que ele apresenta. O que ele faz é te proporcionar uma prescrição médica tal qual o médico da matéria faz. Só que a única diferença é que quando você está com algum problema físico e procura um médico da matéria, ele vai te dar então um remédio. E esse remédio você vai tomar ou via oral ou via venosa. E a interpretação então é física, porque você se ressente de estar tomando remédio. No caso de Jesus, esse remédio ele tem uma constituição diferente, porque a constituição é fluídica. E ele está dentro de uma frequência que você não consegue ver. Você não consegue interpretar. Mas para que seja possível lidar com essa ação tormentosa, tóxica, existente nas causas que você constituiu, só através desse remédio fluídico de Jesus, você vai ter que começar a compreender. Você vai ter que começar a compreender como que opera isso. Então,
Jesus tem estabelecido que não há a possibilidade de você se recuperar se você não estiver envolvido com um tipo de remédio chamado bondade. Jesus estabelece que a única maneira de você se recuperar é através do bem. Daí você vai chegar e vai dizer o seguinte: me recuperar do quê? Senhores, é muito fácil de se interpretar. Quantos tipos de doença a ciência não catalogou? Quantos tipos de doença? Quantos problemas você não interpreta como sendo existentes, com os quais você se encontra envolvido em parte? Quantas não têm sido as situações com as quais você tem participado, tem se envolvido e que você tem dito que tem se apresentado difícil ao longo da vida? Os senhores acham que isso é ao acaso? Einstein dizia que Deus não joga dados, então tudo tem motivos. E se existem motivos, há necessidade de você buscar a cura. Não tem outro jeito. Joana de Ângeles, ela nos diz, na sua coleção psicológica, num livro chamado Autodescobrimento, que doenças catalogadas pela ciência hoje, chamadas de hipertensão, diabetes e artrite, são todas elas efeitos neste instante referentes a problemáticas emocionais que você teve em outras encarnações, chamada agressividade, chamado cólera, chamado ciúmes e chamado medo. Medo, ciúmes, cólera, agressividade são as causas emocionais que geram os efeitos chamados diabetes, artrite e hipertensão. Na mesma coleção psicológica você vai encontrá-la dizendo que o ódio é o grande responsável por inúmeros cânceres, por problemáticas cardíacas e outros tipos de doenças. Não são inúmeros no mundo que se encontram envolvidos com essas problemáticas? Então, você tem causas que se encontram por trás que têm manifestado esse tipo de problemática no físico numa determinada encarnação ou ao longo de várias encarnações. E Jesus, então, ele busca tratar a causa. E o cara está dizendo que só o bem, só operando no bem, você então virá se envolver com esse tipo de remédio, com um tipo de antídoto que começará a desfazer, a diluir, a desconstruir questões muito antigas que você vem carregando ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, senhores, ele chega no instante que ele diz o seguinte, que fora da caridade não há salvação. E quando ele fala da salvação, ele está falando então de salvarmos-nos a nós mesmos. Salvarmos em que sentido? Virmos a nos recuperarmos em nós mesmos em razão do envolvimento com uma ação medicamentosa. E Jesus então chama de bem, bondade. E mais do que dizer que fora da caridade não há salvação, fora do bem não há salvação, ele se preocupa em te ensinar a como operar desse processo. Ou seja, ele te ensina a tomar o remédio. Ele te diz como que se toma o remédio, porque se você vai no médico da matéria, ele te prescreve, ele vai te dizer, você vai tomar o remédio tanto enquanto tanto. No caso de Jesus, ele tende também a te ensinar como tomar o remédio. E a maneira de se tomar o remédio, Jesus então vem a dizer, fazer o bem sem ostentação. Essa é a maneira como você vai tomar o remédio. Ostentação. Realizar alguma coisa e estar preocupado que o outro esteja te observando para te valorizar. Ostentação. Iludir-se no sentido de buscar interpretar que pela a observação externa, eles então vão te engrandecer pelo fato de você estar fazendo alguma coisa.
ostentação. Inflar-se internamente pelo reconhecimento alheio, no sentido de você vir a interpretar que está fazendo muito, que tudo que você faz é muito relevante, que o que você está fazendo tem uma diferença gigantesca para aquilo que os outros fazem. Um processo de auto-entorpecimento fundamentado na ilusão. Então Jesus está dizendo o seguinte: o bem é aquilo que vai te libertar, mas você tem que saber operar através desse instrumento. E a maneira de buscar operar através desse instrumento é afastar-se de qualquer possibilidade de envolvimento com um tipo de sentimento que se apresenta absurdamente tóxico, absurdamente intenso, absurdamente arriscado, perigoso, muito mais do que a culpa. É um sentimento chamado orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade é o que te tem derrubado ao longo das encarnações. Orgulho e vaidade é o que te tem proporcionado inúmeros comprometimentos ao longo das encarnações. A preocupação de Jesus com esse tóxico é tão grande que ele estabelece no Evangelho um núcleo duro. O Evangelho todo é importante, o Evangelho todo é relevante, o Evangelho todo aplica-se a cada um de nós. Mas você tem um núcleo duro no Evangelho, que é a parte medicamentosa de verdade, que é uma parte chamada Sermão na Montanha, conhecido também como as Bem-aventuranças, que é do capítulo 5 ao capítulo 10 do Evangelho. Nessa parte, Jesus está tratando sobre o antídoto, ele está tratando sobre a medicação. Que tipo de medicação você precisa tomar e operar para vir a se acertar perante si mesmo. E no capítulo 7, ele coloca então nas bem-aventuranças, quando Jesus estabelece as bem-aventuranças, está dizendo o seguinte: bem-aventurados, ele está dizendo em melhores condições de interpretação aquele, em melhores condições de compreensão aquele, felizes aqueles, alegres aqueles, por considerarem aquilo que eu estou falando. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E nessa parte ele está tratando sobre a simplicidade. Nessa parte ele trata sobre a simplicidade. E por que ele trata sobre a simplicidade? Porque é o único antídoto capaz de neutralizar o orgulho e vaidade. Não existe a possibilidade de você vir a neutralizar estas questões que se encontram dentro de ti ao longo de tanto tempo sem que você esteja operando a simplicidade. A simplicidade é o único antídoto, é o único neutralizador para o orgulho e vaidade. E quando então Jesus diz: faça o bem sem ostentação, Jesus está te enveredando para a simplicidade, porque a partir do momento em que você não está preocupado com o fato de estarem te observando e em razão de você se ressentir disso, você vir a inflar de novo a tua vaidade e o teu orgulho, então o que Jesus está dizendo? Faça sem ostentação para não se envolver novamente com orgulho, de modo que você venha a se comprometer novamente. Então, senhores, por isso que se busca chamar a atenção para uma interpretação mais abrangente, mais dilatada, referente a Jesus. Porque Jesus é igual matemática. Você tem que entender. Porque se você não compreender, não vai adiantar absolutamente nada. Você precisa compreender. E mais do que compreender, precisa participar. Precisa participar. Então, quando Jesus fala sobre a ostentação, Jesus está dizendo o seguinte: que quaisquer coisas com as quais você venha a se envolver e operar no bem, na tua cabeça, no teu coração, tem que estar muito claro o seguinte: isso que foi realizado, isso que foi feito, fica entre mim e Deus. Porque se você quiser valorização por parte daqueles que se encontram encarnados contigo, pecadores como você, devedores como você,
envolvidos com inúmeras situações calamitosas como você. Se a tua opção é pelo reconhecimento deles, contabilmente, então já está acertado. Os caras te reconheceram, você não pode querer exigir mais nada de Deus. Que é quem te criou, que é quem te envolve, que é quem te acompanha por toda a vida, por toda a eternidade. E se você abre mão do reconhecimento humano, então você está se voltando para o reconhecimento de Deus, que é o que importa. O importante, senhores, é estar bem com Deus. Estar bem com os outros é importante no sentido do aprendizado que se tem em razão de buscar operar da melhor forma possível com quem quer que seja. O esforço que se faça no sentido de buscar conquistar a todos da melhor forma possível. Mas o mais importante, além disso, é estar bem com Deus. Então, senhores, Jesus nos tem proporcionado esta observação libertadora. Porque quando falamos que Jesus tem oferecido instrumentos libertadores, está se falando que o médico tem te apresentado a medicação necessária para que você se liberte perante si mesmo. Porque o problema, ele se encontra conosco. E não sejam inocentes e não sejam infantis a ponto de querer interpretar o seguinte: nossa, mas a palestra é desestimuladora, a palestra só apresenta os prejuízos que eu carrego. Senhores, é questão de bom senso. Você tem amigos de longa data. Você tem envolvimento com pessoas que te confiam imensamente. Você tem envolvimento com pessoas que te amam, que te querem, que te adoram, onde a recíproca também é existente. Você concorda comigo que tê-las conquistado demandou muitas encarnações? Você concorda comigo que alguém que te confie absurdamente determinadas coisas, você concorda comigo que foi um trabalho de conquista que foi sendo feito aos poucos, ao longo de muito tempo, ao longo de muitas encarnações? Então, senhores, sobre as aquisições que já se encontram com os senhores, sobre isso a gente não tem que despender tempo conversando. Você já conquistou. Isso já é teu. Nem Deus vai tirar de você. Não temos que despender tempo conversando sobre isso. Temos que despender tempo conversando sobre aquilo que ainda não foi acertado. Sejamos coerentes, sejamos lógicos. E dentro dessa proposta, dentro dessa observação, então a observação de Jesus nos auxiliando, Jesus nos acertando, nos proporcionando o antídoto necessário para tudo aquilo que seja preciso. Então, senhores, você tenta imaginar uma situação em que você esteja no ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus está carregado de gente. E você está lá no final do ponto, lá em cima, e você está observando lá embaixo alguém chegando, que dá uma ciscada num, tenta sentir o outro, tenta chegar perto do outro, e não consegue nada, e vai cortando essa multidão toda e chega até você, que é o último no ponto. E essa pessoa vira-se para você e diz o seguinte: bem encostado no teu ouvido: será que quando tal ônibus estiver vindo, o senhor pode me avisar? Precisa dizer do que se trata? Óbvio que não. Imagine que você já está 1 hora esperando o teu ônibus, depois que esse senhor chegou, 10 minutos depois que o ônibus apareceu. Imagine que você tenha optado por perder seu ônibus para permanecer ao lado daquele senhor, de modo que quando o ônibus dele veio, você, de maneira discreta, quase que no pé do ouvido dele, diz para ele: seu ônibus é aquele ali, o senhor pode ir. Imagine esse homem entrando nesse ônibus e imagine esse senhor descendo perto da casa dele. Senhores, vão passar 10 bilhões de anos e essa pessoa nunca mais vai esquecer de você.
Vão passar 10 bilhões de anos e todos os dias essa pessoa vai orar por você. Em razão do teu entendimento, fundamentado numa discrição, fundamentado no respeito, fundamentado no carinho, de modo a não expor em momento algum aquilo que era a dificuldade dele. Ficou entre você e Deus. Ficou entre você e Deus. Então, é disso que Jesus tem chamado a atenção. Para que tudo que venhamos a fazer, que não nos preocupemos com a apresentação, com a observação por parte dos outros, que façamos sempre de uma maneira que ninguém perceba. Por isso que Jesus disse, ore em silêncio, ore escondido, de modo que ninguém perceba o que você está fazendo. Jesus está trabalhando sobre a questão da preocupação com a discrição, em todos os sentidos, em todos os momentos, de modo que você canalize em si, de modo que você interprete internamente. O importante é estar bem com Deus. Por isso que Jesus, então, nos tem proposto a sua amizade constante, nos tem proposto e apresentado o seu amor, tem apresentado a paciência no sentido de que venhamos a compreender de que Ele se encontra conosco, mas espera que possamos ir ao seu encontro, de livre e espontânea vontade, por entendimento e compreensão, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Assim, agradecemos a Jorge pela palestra. Vamos ir organizar aqui muito carinho, muito amor. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos então fazendo a vibração. Vamos envolvendo todo o planeta Terra. Uma luz azul envolvendo todo o nosso planeta, todos os continentes, todos os países, todos os governantes, muita calma, serenidade, paz, tranquilidade. Vamos envolvendo todos os hospitais, orfanatos, asilos, em amor, saúde, tranquilidade. Vamos envolvendo todas as casas de oração, em equilíbrio, paz, amor. Vamos envolvendo a nossa casa do caminho, em união, harmonia, tranquilidade. Vamos envolvendo todos que estão perdidos nas ruas, em muito amor, serenidade, calma. Vamos envolvendo todos os lares, com muito harmonia, amor e união. Vamos pedindo lições para vibrarmos pelos nossos lares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Muito amor, muita felicidade, muita união, muita serenidade. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.